Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 11/11 de 2022, 11 de novembro, sexta-feira. Lembrando que os estudos não são recomendações, mas aulas. Aulas CRIA. A gente começa pelo mini índice, o mini índice que no gráfico semanal. Aqui nós temos o gráfico semanal à direita, tá? E o gráfico diário à esquerda. O gráfico de candlesticks, essas velas verdes e vermelhas, e com as médias móveis aritméticas, de 3 a branca, de 8 a azul, de 20 períodos a amarela e de 200 a verde. Repetindo, a 3, 8, 20 e 200. Aqui nós temos as bandas de Bollinger, superior e inferior. Aqui embaixo nós temos o DMI, tá? Onde nós temos a linha verde, que é o DI+, o DI- e o ADX. O DI+, quando ele está acima do DI-, ele indica tendência de alta. Quando o DI- está acima do DI+, indica tendência de baixa, tá? Isso em qualquer prazo gráfico. Aqui nós temos o MACD. O MACD ele tem o histograma. O histograma, as colunas são formadas a partir do eixo 0, onde formadas para cima estão no eixo positivo e para baixo no eixo negativo. Para o eixo positivo indica que as forças compradoras elas estão em maior quantidade, e no sentido negativo as forças vendedoras, e as médias móveis exponenciais também ajudam na leitura. Agora, embora no DMI, o DI+, por exemplo, possa estar acima do DI-, e o MACD possa estar também altista, ou seja, há mais compradores do que vendedores, não é por conta disso que nós temos um cenário de tendência de alta, tá? Porque a tendência ela precisa que haja, primeiro, uma quantidade muito grande de compradores, mais do que vendedores, e segundo, de maneira consistente. Então, o mercado tem que consistentemente comprar mais do que vender. Porque se a gente olha só o DMI e o MACD, a gente podia interpretar que o índice ele estava em tendência de alta, num cenário em que ele estava em movimento lateral, tá? Ele não estava em tendência de alta. Porque é o seguinte, nós não podemos analisar um indicador sozinho, tá? O indicador sozinho, seja ele qual for, ele não tem um alto nível de acerto, para poder entender a dinâmica da tendência. A gente utiliza um conjunto de indicadores, onde cada indicador consegue absorver um determinado aspecto das negociações, e esse aspecto ele representa visualmente, nos nossos gráficos, nas nossas ferramentas, tal informação. E aí, quando esses vários indicadores que nós utilizamos, no meu caso, esses todos aqui que eu acabei de citar, quando todos eles estão alinhados, então eu tenho uma leitura assertiva, eu tenho uma leitura direcional mais conclusiva, tá? Então é muito importante, porque quando a gente está começando, tudo isso parece ser muito confuso, tá? Parece ser muito confuso, até porque também quando a gente está começando, a gente vai testando vários indicadores, Eu já utilizei vários indicadores em conjunto, um com o outro, e tem indicadores que de vez em quando eles, até alguns, até na maior parte das vezes, eles se contradizem, tá? Então, assim, se você não souber também fazer essa escolha, você não vai conseguir criar um radar eficaz, tá? Então, não são todos os indicadores que você pode combinar. Você tem que acertar também nessa combinação de indicadores técnicos, e aí é com o tempo, que você vai ver primeiro
os indicadores que mais se adequam ao seu perfil, tá? Porque existe também esse aspecto psicológico, tá? E segundo, os indicadores que combinados eles te dão um quadro mais completo, né, e mais certo da realidade que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu antes de utilizar esses indicadores aqui, eu estava utilizando majoritariamente os indicadores do setup, né, do Trade System do Didi Aguiar, né, que inclusive eu vou até colocar aqui, ó, agulhada, que o ProfChart ele nos permite fazer vários desktops. Então, só para a título de vocês visualizarem, esse aqui, né, é o Trade System do Didi Aguiar, né, do setup agulhada. Na verdade, eu utilizo isso aqui, ó, eu utilizo com o volume financeiro com cor abaixo do gráfico. O Didi, ele não utiliza nem as médias móveis no gráfico e nem o volume. Aqui na esquerda é só o gráfico de candlesticks. Ele substitui, né, as três médias móveis pelo indicador de Didi Index. Ele consegue ver a agulhada por esse indicador dele, tá? Eu já prefiro ver no gráfico. Então o que eu fiz, né? Eu analisando, vendo tudo isso, eu vi que eu poderia, já que eu utilizo essas três médias, então eu já posso descartar o Didi Index, né? O estocástico e o Trix, ele é um indicador mais longo, mais suave, tá? E o estocástico, eu não me adaptei muito com o estocástico, tá? Porque o estocástico, ele, por exemplo, quando ele mostra que as forças vendedoras estão mais fortes, ele fica quicando aqui, tá? Então necessariamente não é quando a média está virada para baixo, ou ela pode até estar virada para cima, mas ela ainda está em níveis baixos. Então assim, talvez é ignorância minha, talvez necessite até mais estudo meu deste indicador, mas eu percebi que eu poderia descartá-lo. De todos esses indicadores, o que eu mais gostei e chegou a me impressionar, tá, foi o DMI. O DMI, ele realmente me impressionou, porque não tanto da leitura do DI+, ou DI-, mas o ADX, que é o nível da tendência, tá? E aí, o que eu passei a fazer? Eu passei a utilizar, deixa eu ver se é esse aqui. Aliás, não, nesse aqui não, esse aqui é o duplo. Eu passei a utilizar, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, nós voltamos no mini índice. Eu passei a utilizar o DMI e eu percebi que o MACD, ele associado com o DMI, ele também tinha essa associação aqui, um maior grau de acerto, tá? Eu descartei o volume financeiro com cor, também por conta de que ele mostra muito, ele é bom para poder mostrar individualmente se teve um nível alto, um nível baixo, tá? Mas eu fui percebendo que esse conjunto aqui de indicadores me dava uma leitura boa, porque é o seguinte, o Didi, ele olha um prazo só, ele é mais day trader, né? Ele também faz swing trade, mas ele é mais day trader, e ele não faz a análise que eu faço de 2 prazos. Eu gosto de analisar 2 prazos no mínimo, né? Se possível, quem sabe até 3 prazos, né? Porque eu sou adepto do método do Alexander Elder de Triple Screen, tá? O Alexander Elder é um médico psiquiatra, trader, analista técnico, analista gráfico, grafista, autor aí de vários livros, professor, enfim, o cara é uma sumidade aí. E ele, no livro dele, né, como operar no mercado financeiro, no mercado de ações, um negócio assim, e ele, só de você digitar aí, né, Alexander Elder, você encontra os livros dele, tá na Amazon e tal. Ele fala sobre o triple screen, tá, você sempre ver os 2 prazos. E eu fui vendo o gráfico diário e o gráfico semanal, e aí eu percebi que realmente um está concatenado com o outro. E na verdade, quando ocorre um padrão gráfico, por exemplo, um gráfico semanal, outro padrão gráfico no gráfico diário também deve estar ocorrendo, tá? Então
é necessário que os dois prazos estejam na mesma tendência. Eu percebi ao longo dos anos que quando os dois prazos estão na mesma tendência, esse alinhamento ele potencializa, ele é uma evidência de que há um maior potencial dos preços irem naquela direção. Então, como eu precisava ver dois gráficos ao mesmo tempo, né, numa tela só, eu não poderia utilizar todos aqueles indicadores que o Didi utiliza, tá? Então eu tive que cortar alguns indicadores e eu cheguei nessa conclusão. Eu já até escrevi sobre isso várias vezes, eu sempre considero, e eu aprendi isso com o Ray Dalio, né, que a gente tem que ter a mente aberta, né, pode ser o dia de amanhã eu troco o MACD por outro, tal, mas eu só troco depois que eu vejo na prática. Afinal de contas eu olho o mercado todo santo dia, né? Então quando eu vejo na prática que determinados indicadores, né, combinados, eles estão me dando uma informação mais real, mais conclusiva do que outros, tá? Então, para mim, hoje, e praticamente foi quase que esse ano todo, pelo menos a maior parte desse ano, eu utilizei esses indicadores aqui, tá? Para fazer os estudos e tudo mais, tá? Então, isso é importante a gente entender que não é somente um indicador. Por isso que eu não sou, eu tenho um livro, inclusive foi até um aluno que me deu, tá? Eu tenho um livro que um aluno me deu do Allbrooks, inclusive não é nem um livro barato, viu? Do Operando Price Action Tendências. É o primeiro livro aí da série do Allbrooks, né? É publicado aí pela editora Time, do Márcio Noronha. E o Allbrooks, ele utiliza também médias móveis, tá? Mas ele utiliza praticamente somente a média de 20 e tal. Mas tem um pessoal que é mais radical, porque, né, eu acho que o ser humano ele tem uma tendência natural a se radicalizar, seja em qualquer área da vida dele, né? E tem pessoas aí, grande parte dos estudiosos de price action, que eles gostam de pregar que o Allbrooks, né, que os price actions puros, eles devem utilizar somente gráficos de candlesticks, sem nenhum indicador, tá? Sem absolutamente nenhum indicador. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho algum layout aqui. Não tem nenhum layout aqui. Eu posso até acrescentar algum layout aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Aqui, ó, tenho sim. Esse layout aqui, ó, o layout 6. Eles operam isso aqui, ó, tá? Só candlesticks. Para mim, quando você utiliza você está utilizando só um indicador, tá? Porque a bolsa, primeiro que a bolsa envia duas informações, preço e volume. Então, se você não usa nem utiliza nem indicador de volume, você está se privando de identificar, de analisar a 50% da informação que a bolsa envia. Então aqui é só metade da informação que a bolsa envia que você está olhando. Então o primeiro erro, na minha opinião, é esse, tá? O segundo é que sem os indicadores técnicos, você não consegue enxergar determinados pontos que são importantes, tá? Porque aqui, qual que é a metodologia do Allbrooks? O price action barra a barra. É barra a barra. Então ele monta uma posição, né? Vamos supor que aqui ele enxergou que era um topo mesmo, ele conseguiu enxergar, sabe-se lá por que lá na análise dele, e ele entra vendido aqui nessa barra. Beleza, ele acertou, ele entrou vendido aqui, o mercado realmente foi. Mas aí ele é muito curto prazista. Não é à toa que a modalidade que ele mais opera é scalping. E o scalp que ele faz é isso aqui, ó, é gráfico de 2 minutos. É isso aqui que ele opera, ó. Gráfico de 2 minutos, assim. Na maioria das vezes ele coloca também uma média móvel de 20. Tem vezes que ele utiliza aritmética, tem vezes que a média é exponencial. Não sei por que ele utiliza diferente. Mas barra a barra que ele faz é isso aqui, ó. Né? Então o pessoal que utiliza só gráfico de velas analisa isso aqui. Eu considero assim que é muito curto prazista e você tem que ter uma paciência enorme
e você toma muito stop. Tá? Porque assim, você monta igual aqui, beleza, ele achou que é fundo. Ah, teve um breakout aqui, ó. Um breakout. Ele andou de lado e rompeu, beleza. Ele vai conduzir o stop dele barra. Aqui, ó, ele já saiu do stop, ele já vendeu aqui. Tá? Ele não ia conseguir, talvez, levar até aqui. Porque se ele fizer um stop barra, o stop barra é o seguinte: você sempre vai colocar abaixo da mínima. E aqui neste candle, esse primeiro candle baixista, você pode ver que fechou quase que do mesmo nível, mas os preços oscilaram e chegaram aqui. Então, ele tomou uma violinada aqui, ó. Ele tomou uma violinada nessa minha hipótese, tá? Eu só estou fazendo uma hipótese baseado nessa metodologia dele, de barra. Então, essa condução do stop barra é um critério técnico básico, né, que a gente sabe que, vamos supor que aqui, ó, eu teria aqui o stop aqui. Aí o candle foi formado. Esse candle foi formado. Ele pegaria o stop dele e colocaria aqui, abaixo da mínima. Aí é assim. O candle foi formado. Ele colocaria abaixo da mínima. Antes do outro candle ser formado. Aí, pronto. Aqui acionou o stop dele. Tá? E ele saiu fora. Beleza. Mas aí o que aconteceu com o mercado? O mercado voltou a subir e fez topo aqui em cima. Ele ficou de fora aqui. Mas tem vezes também que o mercado andou de lado aqui, ele já entende que aqui é um novo breakout e ele já entra aqui, ó, aqui, se romper aqui, a mesma dinâmica que ele usou para entrar aqui embaixo, tá? Ele vai entrar comprado, beleza, ele entrou comprado, o stop dele no mínimo estava abaixo aqui do candle referência, ele subiu e aí vamos ver se ele tomou stop. Então, assim, né, você tem que estar disposto a se sujeitar, digamos assim, a essa dinâmica. Eu não tenho perfil para poder operar dessa maneira, tá? Eu não tenho. Porque se você for também, a gente tem também que analisar o aspecto psicológico. O Wall Brooks, ele é uma pessoa muito fora da curva. De uma maneira absurda. O Wall Brooks, primeiro ele se formou em matemática, né? Ele é americano, primeiro ele se formou em matemática, né, nos Estados Unidos, tá? Depois ele fez medicina, ou primeiro ele fez medicina, depois matemática, não sei qual que é a ordem. Eu sei que ele fez matemática e fez medicina. Na medicina, ele se especializou em cirurgia ocular. Segundo uma entrevista que eu vi com ele, ele disse que é a especialidade médica mais difícil de você entrar na residência, de você também estudar e tal. A mais difícil é a cirurgia ocular, né? Chega a ser até considerado um pouco mais difícil que a neurocirurgia, ou do mesmo nível que a neurocirurgia. E ele falou que é tão difícil que são poucas pessoas que conseguem se formar. E ele conseguiu se formar, então assim, ele tem uma inteligência, né, fora da curva. E ele falou que assim que ele já se formou, ele foi trabalhar em hospitais, ganhava muito dinheiro, abriu a clínica própria, começou a ganhar muito dinheiro. Ele falou que já ficou praticamente assim, rico com 2-3 anos de prática médica, porque é uma especialidade muito, muito difícil e exige um nível de paciência, de calma enorme. E quem conhece o Wall Brooks, digita aí ALL espaço BROOKS. Wall Brooks, esse é o nome dele. Digita aí e assiste, não precisa nem de ser, só ver ele falando, para você ver como que ele tem paciência. Ele fala muito devagar, mas é muito devagar mesmo. Tá? É até um pouco difícil você acompanhar, porque ele fala muito devagar. Então assim, ele é um cara extremamente calmo, muito calmo. E o que aconteceu com ele? Eu acho que então é importante falar da história do Wall Brooks para poder falar da história desse trade system, tá? Ele tinha muito dinheiro, então ele ficou rico. E ele não estava satisfeito com a medicina. Seja lá, não sei detalhar quais razões, ele acabou indo operar no mercado, tal, e ele ficou 10 anos perdendo dinheiro. Mas ele falou, como eu tinha muito dinheiro, ele era multimilionário, ele conseguiu ficar continuando a operar no mercado. Inclusive ele até exercia medicina, né? Operava o mercado um pouco, exercia medicina e tal.
até que ele começou a ter consistência depois de 10 anos no day trade, tá? E ele praticamente, o que ele fez? Ele pegou os manuais que ele estudou e ele jogou fora. Ele começou ele mesmo a identificar os padrões gráficos. E quando você pega os livros dele, igual por exemplo esse livro que eu tenho, os livros dele são mais de 500 páginas e detalham centenas e centenas e centenas e centenas de padrões. Mas é muita informação mesmo, no detalhe, tá? Ele pega, por exemplo, essa perna de baixo aqui, ó, e em cima dessa perna de baixo aqui, ó, ele disseca essa perna de baixa candle por candle, tá? De uma maneira assim que, na minha opinião, que eu considero, eu particularmente, tá? Eu li alguma parte do livro, só que eu não consegui continuar, eu não consegui terminar de ler, porque são tantos detalhes e é tanta informação que você se perde, tá? Então eu acho que a pessoa ela tem que ter uma determinação em continuar estudando, e você, à medida do tempo que você vai estudando e você vai revisando todo esse conteúdo dele, você vai conseguindo absorver e memorizar os padrões, tá? Porque são muitos padrões, tá? Então assim, pra mim, pra quem está começar pelo price action, assim, você vai começar na minha opinião, pela pior parte. Porque não é pior parte em termos de qualidade, mas em termos de tamanho de complexidade e quantidade de informação, tá? É muito difícil, muito difícil. Eu, por exemplo, não domino, não tenho vergonha nenhuma de falar, não domino price action. Para mim, eu teria que ter primeiro os 3 livros dele, essa coleção mínima, né? E é muito caro. Muito caro. Eu acho que tem livro dele aí que, fora de promoção, deve estar 200, 300 reais. Cada livro, tá? No mínimo são 3 livros. E segundo, ler várias vezes, não é uma vez só, tá? Então assim, aí o que eu fui vendo? Eu fui, batendo cabeça na parede, né? E eu fui percebendo que eu não precisava operar todo o padrão gráfico. Não interessa se, por exemplo, eu não consegui enxergar que depois desse candle aqui, ó, dessa semana, esse candle aqui, ó, tá, dessa semana, os preços iam subir e eles iam conseguir subir 8 mil pontos. Quando você está no início, você fica se martirizando. Nossa, subiu e eu fiquei de fora. Nossa, caiu e eu não consegui vender, não fiquei de fora e tal. Você não precisa operar tudo o que acontece. Eu descobri que o segredo é você dominar um padrão gráfico ou alguns padrões, dominar poucos padrões ou até mesmo utilizando alguns indicadores que têm uma combinação melhor, tá? Para que você possa conseguir operar com maior nível de confiança. Porque não adianta você querer absorver todo o método do Wall Brooks. O Wall Brooks já tem 30 anos de mercado, né? Todo o método do Wall Brooks. Todo o método, por exemplo, um outro cara que é fera, é day trader profissional, ganha dinheiro, e conhece muito, e também tem mais de 30 anos de mercado, que é o Oliver Velez. O Oliver Velez eu utilizo, né, o setup barra elefante dele. Foi o primeiro setup que eu ensinei, que eu utilizei. Hoje eu junto ele com esses indicadores aqui, com o setup agulhado e tal. Mas o Oliver Velez, lá no Day Trade, ele opera abertura de mercado. Ele opera quando o preço está longe da média móvel, quando o mercado está abrindo. Ele só opera abertura. Ele opera 2 horas por dia só, no Day Trade de ações do mercado americano, tá? Pra mim, e aí essa tática dele, essa estratégia chama tática de guerrilha, né? E eu considero também um nível de complexidade maior, tá? Pra mim, quem está começando também uma estratégia, um trade system, um sistema de trade, um sistema de operar
que tem um certo grau de complexidade, tá? Então, para mim, a agulhada do Didi, ela tem já um nível maior. E eu otimizei a agulhada do Didi, né, ao fundir esse Trade System do Didi com o Trade System barra elefante do Oliver Velez, tá? Onde, que basicamente, só para poder fechar aqui esse raciocínio, é onde o candle que sofre a agulhada, ele tem que ser um candle barra elefante. Aí o nível de acerto ele aumenta ainda mais, tá? Então assim, essa foi a maneira que eu consegui identificar que eu consegui simplificar ao máximo, na verdade. Eu simplifiquei ao máximo a junção de dois trade systems, tá? E eu descartei, pelo menos até hoje, eu descartei todos esses trade systems que exige uma leitura muito eficaz num período muito curto de tempo, né? O Oliver Velez, ele também opera o gráfico de 2 minutos e opera na abertura do mercado. A abertura é o período que tem a maior volatilidade, porque o mercado está começando a negociação no dia e não há ainda uma tendência, uma direção, tá? Então assim, você está entrando num período, operando no período que o mercado está com maior indecisão, tá? Então eu não me adaptei a esses métodos. Para mim, você operar a tendência é a maneira mais tranquila e mais simples. O meu objetivo é simplificar ao máximo, tá? O meu objetivo, porque eu identifico que quem domina muito simplifica. Não criticando a metodologia do Oliver e do Allbrooks, porque eles já dominam. O que acontece é o seguinte: pode ser simples para eles ou para quem também já foi aluno e domina. A questão é que para mim, não para mim, né, mas é um fato. A quantidade de informação que você tem que entender, absorver e ter experiência de colocar em prática, ela é substancial, tá? Não é à toa que o Allbrooks demorou 10 anos e o Oliver Velez 6 anos. Ele falou que ele ficou 6 anos perdendo dinheiro na bolsa até ele começar a conseguir ganhar dinheiro. Então assim, você vê que não é fácil. E, né, como eu disse, tem um aspecto também psicológico, tá? Então, por exemplo, o índice. O índice caiu forte essa semana, caiu forte. Temos um candle de baixa aqui no gráfico semanal. Beleza. Não há tendência, não há pivô de baixa ainda. O pivô de baixa, ele vai ser formado se os preços... Aqui os preços subiram, ó. Os preços subiram. Se os preços voltarem a cair, aí eles vão confirmar este pivô de baixa. Se você não faz ideia do que eu estou falando sobre pivôs e tudo mais, tem o meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Eu explico detalhadamente nos meus cursos tudo isso que eu estou falando aqui, tá? A relação desses indicadores, esses trade systems. Eu ensino 4 setups, 4 padrões gráficos para você operar. São padrões simples, tá? Então assim, aqui nós temos essa leitura. Então enquanto essa leitura não se confirmar, você faz nada. Não interessa se né, por exemplo, eu já vi aqui notícia aqui que já tem o jornalista cogitando, porque o mercado ele caiu muito por conta da fala do Lula, né? O Lula falou que os gastos, o mercado tem que entender que os gastos são investimentos. Só que economicamente, de uma maneira técnica, uma leitura técnica, gastos do governo não são investimentos. É aumento da dívida, é irresponsabilidade fiscal. Tá? Até a Helena Landau, que é uma economista renomada no Brasil, que é lulista, é petista, ela publicou na internet uma crítica à fala do Lula de ontem, né? Ou seja, ela falou: não, o Lula não entendeu que a irresponsabilidade fiscal do governo prejudica os mais pobres, tá? Então assim, aí na contramão tem jornalistas que já está falando que na semana que vem pode ser que o Lula mude de discurso. Pra gente não interessa, porque o mercado se o mercado ficar oscilando aqui nesse achismo, você tem que ficar de fora, tá? Porque quando os preços eles estão em tendência, eles estão mostrando que o mercado está enxergando aquele ativo de maneira sobrevalorizada, muito valorizada. Então o mercado está vendendo sistematicamente. Então você tem que também entrar vendido.
ou o mercado está enxergando que está muito barato e você tem que comprar, aí o mercado está comprando sistematicamente e os preços naturalmente estão subindo sistematicamente, tá? Essa é a dinâmica. Olha só, eu vou te mostrar um setup que eu mostrei, acho que foi segunda-feira, não sei. Aqui, ó, no ouro. O ouro. Aconteceu este setup aqui, ó, este padrão gráfico. Olha só, candle barra elefante sofrendo uma agulhada, tá? Não vou detalhar porque já tem meia hora que eu tô falando aqui. Faça o meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Grafistas.com.br, você tem acesso ao site e tem acesso aos nossos planos de assinatura, tá? Aí eu ensino esse setup aqui. Aí o que aconteceu? Eu fiz essa projeção aqui. Eu falei, ó, este é um padrão gráfico. Tudo está alinhado. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas quem é meu aluno está conseguindo bater o olho aqui e viu que tudo está alinhado. Quando estava acontecendo este padrão aqui, ó, quando estava este candle do dia 4 e este candle do dia 7, eu falei, ocorreu um padrão de compra. Fiz a projeção e falei, alvo no mínimo é em 1.731 dólares. Eu falei isso. O que aconteceu? O alvo já bateu lá e os preços já estão subindo, indo buscar 2 vezes o alvo, tá? Agora, por quê? Porque isso é um padrão gráfico. Beleza. Olha, vamos fazer um backtest histórico rapidinho aqui, visual. Veja quantas vezes esse padrão gráfico ocorreu. Ele ocorreu aqui, ó, apenas aqui em setembro, e ele ocorreu só lá em julho, setembro e agora em novembro. No ano inteiro, no gráfico diário do ouro, esse aqui é o ouro, tá? Ouro dólar. Ocorreu apenas 3 vezes. Mas todas as 3 vezes que esse padrão gráfico ocorreu, gerou ganho. A pessoa não passou calor, o trader não passou calor, ou seja, ele não entrou comprado, os preços não vieram ameaçando cair e acionar o stop loss e voltar a subir. Não tomou violinada, não tomou nada. Aconteceu o padrão gráfico aqui no caso foi de venda, nesses 2 movimentos aqui, e agora aqui. E o padrão gráfico que aconteceu foi um gatilho. Esse padrão gráfico ele ocorre e ele é o início de um movimento direcional. Então assim, a pessoa entrou comprada, pronto, é um gatilho, ó. Você pode ver que até mesmo stop barra você teria ficado comprado e você estaria comprado até agora no ouro. E o ouro ainda está subindo, Para mim, ele já vai bater mais do que aqui, ó. Eu já posso adiantar para você. Ele vai buscar a média de 200 lá em 1.800 dólares, tá? A onça. A onça é a unidade do ouro. São, se eu não me engano, 38 gramas, tá? De ouro, que é a onça. E isso aí, né, foi convencionado aí pelo mercado. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Quando você opera um padrão gráfico, tá? Os indicadores eles estão muito claros, você não tem dúvida nenhuma quando o padrão ocorre e você tem um nível de acerto. As 3 vezes que ele ocorreu, você teria ganho dinheiro nas 3 vezes. Aí a pessoa fala assim, aí o trader, né, o aluno fala comigo assim, mas aí imagina, 1 ano para eu operar 3 vezes, tá, mas aí se você tem a necessidade, ou a vontade, a possibilidade de operar mais vezes, o que você vai fazer? Você vai operar mais ativos. Você não vai operar só o ouro. Você vai olhar a prata, você vai olhar o índices, né? Você está lá no mercado de Forex, você vai operar o ouro. Eu vou dar outro exemplo, ó. Você que aguentou eu ficar falando aqui no seu ouvido 34 minutos. Você vai ter um spoiler agora, ó. O mesmo padrão gráfico está ocorrendo no SP500 no gráfico diário. O mesmo padrão gráfico. Mesmíssimo. Candle barra elefante, gift, a entrada é na segunda-feira. Entrada de compra deste padrão gráfico. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos. Nós estamos estudando análise gráfica. E para estudar análise gráfica, nós temos que estudar os padrões gráficos. Tá? Então, este padrão gráfico, ele é comprador. Tá? Aqui, ele está nos dizendo que agora é compra no SP500. Está abaixo da média de 200. Eu não gosto quando ele está abaixo da média de 200. Mas o padrão ocorreu.
Vamos ver se eu vou estar certo ou eu não, né? O padrão gráfico, porque a gente tem essa, né? Ah, vamos, fulano de tal tá certo. Não sou eu. Não existe espaço para uma leitura subjetiva quando você tem um trade system bem desenvolvido, tá? Então é isso, o mercado está andando de lado, né? Ele está mais baixista, o índice, do que altista. Para mim, a minha leitura é de que ele vai retomar a queda. A minha leitura é que, para mim, esse pivô de baixo aqui vai ser confirmado. Para mim vai, tá? Porque o Lula não vai deixar de tramitar a PEC, não vai. Ele vai querer entrar com dinheiro já para o Bolsa Família, para tudo, né? Estão colocando a culpa no Bolsonaro, né? Falando, o Bolsonaro que deixou o governo ruim. Olha, seja ao menos, você pode ser petista, você pode ser o que você quiser. Seja ao menos tenha ao menos honestidade intelectual. As finanças públicas, o nome já fala, finanças públicas. O balanço do governo já estava publicado no site do Banco Central, no Ministério da Fazenda. Então, assim, se o Lula ou a equipe dele chega e diz que o Bolsonaro deixou um rombo, se realmente de fato o Bolsonaro deixou um rombo, esse rombo ele não estava oculto, tá? Eles não estão chegando lá agora e estão descobrindo coisas novas. Não tem nada que estava oculto. A Dilma, quando ela sofreu impeachment, ela fez as chamadas pedaladas fiscais. O que ela fez? Ela ocultou informação nos balanços. O que ela fez? Ela não publicou a informação verdadeira. Não é à toa que ela sofreu impeachment e foi expulsa lá do Palácio do Planalto, tá? Então, assim, ela lá cometeu um crime contábil. Sim. Agora a equipe do Lula está entrando e eles estão tendo contato com a contabilidade, né, feita pelo governo, porque não sei se você sabe, o governo é como uma empresa, né, ele também tem que ter o balanço, tem que ter a contabilidade, a dívida. Eu sei porque eu já trabalhei no governo, né, a nível municipal, mas já trabalhei. E eu trabalhava com orçamento, eu trabalhava com planejamento de orçamento do ano, com o LOA, a Lei Orçamentária Anual. Eu ajudava a planejar esses negócios todos aí. Então, o que acontece? E aí a equipe de transição do Lula já entrou. O Bolsonaro recebeu lá o vice lá do Lula, o Alckmin, e eles já estão tendo acesso, tá, a toda a informação contábil, e eles estão identificando que realmente as informações são as que já estavam publicadas. Então, assim, tem ao menos honestidade intelectual para poder reconhecer que essa informação não é inédita. Então, assim, é uma desculpa esfarrapada o Lula chegar agora e falar: o Lula não vai conseguir cumprir promessa de campanha porque o Bolsonaro afundou o Brasil. Não, o Brasil, ele já está com déficit orçamentário desde a época do FHC, tá? Lá de 94, 96. Então, assim, são décadas que o Brasil tem a dívida maior do que a arrecadação, tá? E aí o Bolsonaro e o Lula, assim como o Bolsonaro, o Lula também, ele está herdando um problema que ele ajudou também a piorar um pouco, né, no governo dele. Mas assim, não foi ele que criou, né? Ele não foi a pessoa que chegou lá e criou o problema no nível 0, não criou. Só que o que tinha que acontecer? O que tinha que acontecer é que os próximos presidentes, eles tinham que estar alinhados. Pode ser de qualquer partido político, mas eles tinham que estar alinhados e falar: peraí, gente, vamos acabar com a dívida pública. Só que não. Os presidentes são políticos que precisam prometer, fazem as coisas para a população com o próprio dinheiro da população, que não dá conta de cumprir todas as promessas. Então o que aconteceu agora? O Lula, uma das grandes bravatas dele de campanha foram promessas, tá? Aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? Aumentar a Bolsa Família, etc, etc. E agora ele chegou no governo, ele tem que cumprir a promessa. E aí ele já vai de cara criar uma dívida aí de cerca de... Eles estão discutindo o valor, mas já cogitaram ser cerca de 200 bilhões. Então, assim, ele não vai voltar atrás, porque se ele voltar atrás, se ele não tivesse criar essa PEC, ele não vai conseguir manter o Bolsa Família em nada em janeiro, tá? Então,
Então ele não vai voltar atrás. Ou seja, o mercado que está pessimista vai continuar pessimista. Então o índice vai cair e o dólar vai retomar alta, né? Ele segurou aqui, ó, no gráfico semanal abaixo da média de 200, mas já tem força compradora, pelo menos no gráfico diário. Nós temos aí, ó, já a força compradora, o MACD já virou para cima, o DMI também, e os preços já estão perto da banda de Bollinger para empurrar o preço para cima, tá? Até porque também a gente viu aqui, ó, o SP500 fez um padrão de alta. Por quê? Porque parece que foi hoje, não sei se, acho que foi hoje ou essa semana, que o Banco Central americano publicou que a inflação caiu um pouco. Não está em níveis ideais ainda, né, a inflação, mas ao menos ela caiu um pouco. Tá? E aí isso já foi motivo de otimismo lá nos Estados Unidos, e aí já subiu, o SP500 já subiu. Então deve ter aí, ó, uma alta. Vamos ver aqui no gráfico semanal, vamos ver a média de 200 do gráfico semanal. E na verdade está acima da média de 200, né? Então, ó, deve buscar pelo menos esse topinho aqui, ó, vai buscar. Quando é assim, busca a próxima resistência, tá? A próxima resistência na região de 4.300 pontos. Vamos ver aqui no gráfico diário de novo, só para a gente fechar. Olha lá, ó, bem acima da média de 200, né? Bem acima, uns 300, 400 pontos acima da média de 200 do gráfico diário, tá? Então é isso, ó, padrão de alta. Então, valorização do mercado americano, o dólar naturalmente vai se valorizar, real vai se desvalorizar e bolsa brasileira em queda, tá? Grafistas.com.br é o nosso site. E eu indico aqui, ó, o nosso Grafistas Club. Esse é o endereço do nosso Twitter, tá? Porque eu sempre estou aqui compartilhando, eu fico retweetando, tá? Várias vezes ao dia eu fico retweetando coisas que acontecem, economistas, jornalistas renomados, a leitura deles sobre o mercado, sobre o que está acontecendo. Por exemplo, olha só, o Citibank corta a exposição em papéis brasileiros e diz que o mercado pode ter se enganado. O mercado parecia ter se convencido de que Lula seria fiscalmente ortodoxo. Aí o cara faz uma crítica, né? Até um protozoário sabia que Lula não seria ortodoxo. Então, assim, todas as coisas que eu mais considero importantes, eu estou retweetando aqui. Então segue a gente lá, Grafistas Club, tá? É o nosso nickname lá no Twitter. Ok? Então vou ficando por aqui, né? Espero que essa aula de hoje tenha atendido a necessidade de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.